Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Há uma pequena aldeia em Goa chamada Talaulim. E nesta aldeia existe uma pequena igreja chamada Igreja de Santa Ana. A igreja tem mais de 400 anos e fica no alto de uma colina. Mas esta não é uma igreja comum. Esta igreja é frequentada não apenas por cristãos de Goa, mas também por hindus e muçulmanos e por todos aqueles que buscam um lugar adequado para orar. Ninguém sabe quando começou esta estranha tradição ou por quê, mas cada ano, no dia 26 de julho, centenas de pessoas visitam a igreja trazendo dádivas e dizeres estranhos, como por exemplo, Senhora, tomai pepino, dai-me menino. Trazem uma oferta de pepino como dádiva e vão embora. Com o passar dos tempos, mais versos têm sido acrescentados. Por exemplo, não é fora do comum ver um jovem entrar na igreja com uma colher de pau e dizer, Senhora, tomai colher, dai-me mulher. Ou uma jovem trazer lentilhas dizendo, Senhora, tomai urido, dai-me marido. No final, aqueles que prosperam são os vendedores de pepinos que abrem seus negócios ao lado da igreja. Vendem milhares por dia. Uma pergunta que os pastores ouvem muitas vezes é a seguinte: como devo orar? As pessoas sabem que é importante orar e a melhor maneira de nos comunicarmos com Deus é através da oração. Por vezes, as pessoas sentem vergonha de fazer esta pequena pergunta, como se a pergunta não tivesse importância, mas na realidade tem. Um dia, um discípulo fez esta mesma pergunta a Jesus. Podemos ler em Lucas, capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Este discípulo deve ter observado Jesus orando. Ele pôde, com certeza, ver o seu rosto e sabia que ele, na verdade, falava com Deus e que Deus lhe respondia. Ele viu os milagres que Jesus operou e o poder que ele tinha pela presença do Espírito Santo. O discípulo desejava ter esta mesma ligação com Deus. A resposta que Jesus lhe deu é a oração mais famosa do mundo. É uma oração que muitos de vocês conhecem. No entanto, poucas pessoas tomam tempo para compreender o que esta oração diz na verdade. Jesus não estava apenas dando as palavras certas, mas sim mostrando o espírito certo e a concentração com a qual nós devemos falar com Deus. Sabemos que Jesus não queria apenas que repetíssemos estas palavras muitas e muitas vezes. É o próprio Jesus que diz isso em Mateus capítulo 6, versos 7 e 8, logo antes de orar a oração do Pai Nosso, neste mesmo Evangelho. Vamos ler em Mateus capítulo 6, versos 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Não é a repetição, mas sim a mensagem intrínseca da oração que Jesus quer que aprendamos. É verdadeiramente uma oração maravilhosa e perfeita. Fala de tudo o que precisamos de Deus. Mas não vamos aguardar mais. Vamos ler a oração do Pai Nosso juntos e aprender como Jesus queria que orássemos. A pergunta foi feita há mais de 2000 anos por um discípulo, mas a resposta que Jesus deu continua a ter o mesmo significado hoje. Vamos ler Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. O início da oração é muito importante. Mostra-nos qual é o foco e também com quem estamos falando. Estamos falando com Deus. Estamos falando com alguém que não vive no nosso planeta, mas sim no céu, onde Ele se senta no trono do universo. Ele é tão poderoso e importante que até o seu nome é santificado. Estamos falando com o começo de todas as coisas, com aquele que criou todos os planetas e cada estrela com apenas as palavras da sua boca. Não existe ser maior ou ser com maior poder e responsabilidade. Gastando apenas alguns segundos pensando sobre isso, sobre quem é Deus, e você rapidamente se sente como se fosse indigno de falar com Ele. Você pode ser tentado a parar por aí e ir embora, mas você perderia o poder da primeira palavra da oração. Pai. Sim, Deus é verdadeiramente todo-poderoso e nós somos tão pequenos comparados a Ele. Mas se Ele é o nosso Pai, então somos seus filhos e filhas. É com esse pensamento que devemos continuar a oração. Tome nota do que Jesus diz em Lucas capítulo 11, versos 11 a 13. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. O nosso Pai Celeste sempre terá tempo para nós. Não importa quão ocupado Ele esteja ou quão poderoso Ele seja, Ele para tudo o que está fazendo e nos dá toda a sua atenção. É com esse pensamento que devemos começar as nossas orações, com a fé de que Deus vai ouvir tudo o que você tem a dizer, porque Ele é o nosso Pai amoroso, que deseja o melhor para cada um de nós. Vejamos o próximo versículo da oração, em Mateus capítulo 6, verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Normalmente, quando oramos, é porque nós queremos algo de Deus. Exatamente como as crianças pequenas, há sempre algo que queremos e assim nos dirigimos à única pessoa da qual podemos obtê-lo, nosso Pai Celestial. E Jesus está ok com isto. Na verdade, Ele nos diz que quer ouvir o que temos a dizer e quer nos dar o que precisamos. Novamente, podemos ler isso em Lucas capítulo 11, versos 9 a 10. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Sim, Deus quer nos dar muitas bênçãos, mas vemos aqui Jesus nos ensinando a pedir uma coisa acima de qualquer outra coisa. Qual é a primeira coisa que devemos pedir a Deus? Que o seu reino venha. O que mais necessitamos é ter Deus perto de nós, e esse também deve ser o nosso maior desejo. Devemos desejar que Jesus volte finalmente a este mundo e seja o nosso verdadeiro Rei. Neste mundo, este planeta está sendo comandado pelo diabo que o roubou ao enganar Adão e Eva no Jardim do Éden. É por causa do diabo que temos a dor, o sofrimento e a morte. Mas com o reino de Deus, tudo isso terá fim. No reino de Deus não tem morte nem sofrimento. É essa a razão pela qual devemos primeiramente pedir para que Deus venha logo a esta terra para ser o nosso Rei. Naquele dia, finalmente, veremos Deus face a face. Vamos ver o que mais Jesus quer nos ensinar sobre a oração em Mateus capítulo 6, verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Depois de pedir a Deus para vir ser o nosso Rei, podemos agora pedir tudo aquilo que precisamos aqui neste planeta.
A palavra pão é usada simbolicamente para representar tudo o que necessitamos e não apenas pão. Está doente e necessita ser curado? Este é o momento de pedir. Perdeu o emprego e precisa de trabalho? Este é o momento de pedir. Está enfrentando dificuldades na sua vida familiar? Peça ajuda a Jesus e Ele o ajudará gratuitamente. Qualquer coisa, grande ou pequena, Deus quer ouvir e quer nos dar aquilo que precisamos. Vamos ler Mateus capítulo 6, versos 28 a 30. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Não tenha medo de pedir tudo aquilo que necessita de Deus. Mas vamos continuar com a oração em Mateus capítulo 6, verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muitas pessoas não compreendem o ponto onde Jesus quer chegar aqui. Este versículo não é sobre perdão dos nossos pecados. Este versículo não é realmente sobre o pedir para que os seus pecados sejam perdoados. Quando compreendemos o versículo 12, damos-nos conta de que o ponto principal aqui são as palavras, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está dizendo algo muito profundo e importante aqui. Como é que podemos pedir a Deus coisas e esperar recebê-las quando não as merecemos e depois rejeitamos outras pessoas que nos pedem coisas? Queremos ser perdoados por Deus, mas muitas vezes nos recusamos a perdoar os outros. Deus não pode trabalhar com pessoas assim. Ele espera moldar o nosso caráter lentamente, para que o nosso caráter possa se parecer mais e mais com o dele. Então, se Ele consegue perdoar pecadores e pessoas que o magoam, devemos também ser capazes de perdoar os demais pecadores e pessoas que nos magoam. Sei que isso pode parecer muito difícil para você, mas lembre-se que para Jesus foi muito mais difícil ainda. Enquanto Ele carregava a cruz, a Bíblia diz que algumas pessoas cuspiam nele e davam-lhe socos e pontapés, riam-se enquanto Ele morria. Mas o que é que Jesus disse a Deus? Em Lucas 23, verso 34. Então Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com os soldados, repartiam entre si as roupas de Jesus. E sabem mais? Deus os perdoou, porque Ele sempre fará aquilo que Jesus lhe pedir. O Pai Celeste sempre ouvirá o seu Filho. Se Jesus pôde perdoar aqueles que o estavam matando, não podemos nós perdoar aqueles que nos fazem algo de errado? Esta parte da oração é tão importante para Jesus que, mesmo depois de terminada a oração, Ele continua falando sobre isso. Podemos ler em Mateus, capítulo 6, versos 14 a 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui podemos ver a importância desta parte da oração. É uma questão de vida ou morte. A nossa vida ou morte. E Jesus concentra-se muito neste ponto porque Ele sabe o quanto isto nos magoa. Ter ódio de alguém no coração muda quem somos. A ciência tem nos mostrado que isso causa estresse e verdadeiras doenças físicas.
Jesus fica triste em ver-nos doentes por causa do pecado, por causa do ódio que mantemos dentro de nossos corações. Ele está tentando arduamente nos convencer de que precisamos abandonar o pecado e nos livrarmos do ódio arraigado em nosso coração. Perdoar aqueles que nos rodeiam é melhor do que qualquer remédio que o médico possa receitar. Veja o que diz em Provérbios, capítulo 17, verso 22. Um coração alegre faz o mesmo efeito de um bom remédio, mas um espírito abatido torna todo o corpo doente. Mas ainda mais importante do que a nossa saúde aqui na terra, Jesus sabe que o ódio e o pecado não terão entrada no céu. Por isso, todo aquele que se recusa a abandonar o pecado e o ódio, não lhe será permitido a entrada no céu. Jesus não quer isso para você. Ele quer vê-lo face a face. Ele quer que tenha alegria e saúde, vivendo para sempre no céu. É por isso que é tão importante perdoar aqueles que nos fazem algo de errado. Estamos quase terminando a oração. Apenas mais um versículo. Vamos continuar com Mateus, capítulo 6, verso 13. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Mais uma vez, muitas pessoas não compreendem verdadeiramente aquilo que Jesus está tentando nos ensinar aqui. Se soubermos realmente quem Deus é, saberemos que não há necessidade de pedir. E não nos induzas à tentação. Isto é algo que Ele nunca fará. A Bíblia deixa isso bem claro e podemos ler isto em Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas cada um é tentado pelos seus próprios maus desejos, quando estes desejos o atraem e o seduzem. Estes maus desejos, depois de conceber, dão à luz o pecado, e o pecado, depois de crescido, gera a morte. Não, Deus nunca nos induzirá à tentação, mas são os nossos corações e as nossas mentes que nos induzem à tentação. Então, aquilo que Jesus está realmente dizendo é que devemos pedir que as nossas mentes e os nossos corações possam estar sempre ligados a Ele. Se Jesus estiver em nossos corações e nas nossas mentes, não há espaço para o pecado. A escuridão deixa de existir onde há luz. Vamos ler em João capítulo 8, verso 12. De novo Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. A oração do Pai Nosso é Jesus tentando nos ensinar a essência da oração. Ele deseja que nos acheguemos mais a Ele, sem medo, e vendo-o como um Pai celestial amoroso. Ele deseja que o queiramos como nosso Rei. Ele quer que peçamos a Ele tudo o que necessitamos neste planeta. Ele quer que os nossos corações fiquem livres do pecado e do ódio, para podermos perdoar os nossos irmãos e irmãs. E quando os nossos corações ficarem livres de pecado e de ódio, Ele quer habitar em nossos corações. A oração do Pai Nosso é acerca do conhecimento de Deus através de uma linda conversa. Nós falamos com Deus e Deus responde aos nossos corações. A minha oração é que cada vez que você fizer a oração do Pai Nosso, de agora em diante, possa lembrar-se de tudo quanto Deus quer para você. Querido Deus e Pai, agradecemos a oportunidade de estudar a Tua Palavra e especialmente por compreendermos o privilégio que temos de falar contigo através da oração. Agradecemos o exemplo de Jesus ao nos ensinar a essência da oração, através da oração do Pai Nosso. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de falar contigo e saber que somos ouvidos, por saber
que nós estamos pedindo a Ti, em nome de Jesus, que deu a sua vida por nós. Pai Santo, abençoe cada um que Te ouve neste momento. Abençoe a cada um de nós. Atenda às nossas necessidades, atenda às nossas orações, pois nós te oramos em nome de Jesus, o nosso querido e amoroso Salvador. Amém. Hoje falaremos a vocês sobre o ar puro. Quantos de vocês já sentiram que precisam de ar? Nosso corpo inteiro clama por oxigênio, por ar. Você se lembra quando seu filhinho nasceu? Quão aliviados ficamos ao ouvir o primeiro suspiro e então aquele "uá", provando que os pulmões começaram a trabalhar e que o bebê está respirando e que há vida. A vida extrauterina começou. Quantos também já ouviram? Ele deu o seu último suspiro. A vida neste mundo acabou. A definição científica mais precisa de morte é agora considerada a morte cerebral. O cérebro morre por falta de ar, por falta de oxigênio. A respiração definiu a vida humana na criação. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, 7. Você pode viver 4 a 6 semanas sem comida. Você pode viver talvez 5 a 7 dias sem água, mas geralmente sem ar, sem oxigênio, a sobrevivência é contada em minutos, não em dias ou semanas. Quais são então os benefícios do ar puro? Quais são os benefícios de respirar profundamente o ar puro e fresco? Primeiro, relaxamento. Ele reduz a ansiedade. Quando alguém está nervoso, nós dizemos o quê? Respira fundo, certo? Promove uma profunda sensação de bem-estar. Ficamos mais otimistas. Ele também reduz os batimentos cardíacos em estado de repouso e melhora o desempenho atlético. O ar melhora a qualidade do sono. Dormimos melhor quando respiramos bem. Melhora o nível de aprendizado e o raciocínio se torna mais claro. Será que eu realmente sei respirar corretamente? Observe um bebê respirando quando dorme. Note sua barriguinha subindo e descendo em cada respiração. A respiração apropriada, falando ou cantando, usa, antes de tudo, o diafragma e os músculos abdominais. O diafragma é chamado de segundo coração, porque ele, junto com os músculos das pernas que comprimem os vasos sanguíneos, auxiliam o retorno do sangue venoso para o coração. Logo, uma postura ereta beneficia a respiração e ajuda no otimismo. Já uma postura curvada impede a respiração. Pense nisso. 25% do oxigênio que entra nos pulmões são consumidos pelo cérebro. Quando nos exercitamos ao ar livre, a quantidade de oxigênio ingerida é tremendamente aumentada. O resultado é que os tecidos são abastecidos de oxigênio vital. Isso facilita o pensamento mais claro. Você sabia que o ar mais poluído está em sua casa? O ar que respiramos em casa pode aumentar o risco de câncer pulmonar, asma, alergias e outras doenças. Algumas das reações do corpo ao ar poluído incluem olhos ardendo, corrimento nasal, dores de cabeça, tosse, cansaço, emoções negativas e até mesmo algumas doenças. Por isso, ventile bem a sua casa, principalmente pela manhã e à noite, quando o ar está mais fresco.
Evite os riscos do fumo de segunda mão. Não seja um fumante passivo e não permita que seus filhos o sejam também. O ar simboliza também os elementos vitais que definem a vida espiritual. Diz-se que a oração é a respiração da alma. Há poluentes espirituais e problemas humanos que ameaçam asfixiar-nos e afogar-nos. Dúvida, depressão, desespero, doenças, desintegração da família e muitos outros que nos podem levar à morte. Jesus está oferecendo o oxigênio divino. Ele é essencial à vida. Você não pode viver sem ele. Comece a respirar o verdadeiro ar e tenha uma vida feliz e abundante. Foi um grande prazer para mim ter estado com você no programa de hoje. Eu quero oferecer-lhe a oportunidade de acompanhar as nossas programações através do nosso website, estaescrito.ca. Lá você poderá encontrar os programas anteriores e poderá também encontrar materiais que podem te ajudar no seu crescimento espiritual. Esteja conosco na próxima semana e nunca se esqueça daquilo que está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.